Ninguém te ama como o Senhor te ama. Amém? Eu creio que todos aqui já experimentaram vários tipos de amor. Desde o Gustavo, mais novinho nesse ambiente, né, tem experimentado o amor da mãe, do pai, dos avós, dos filhos, dos irmãos, todos nós. Os mais velhos experimentaram vários tipos de amor. Amor de mulheres, de homens, amores de substâncias, amores de prazeres, vários tipos de amores. Mas ninguém nos dá um amor maior do que o amor de Deus. Amém? Semana passada, quem estava aqui ouviu uma palavra, qual o título era: para que serve o poder de Deus? O título da mensagem da semana passada foi: para que serve o poder de Deus? Lembra? Alguém lembra para que serve o poder de Deus? Será que o poder de Deus é para nos abençoar? Segundo a palavra. Não segundo o que é pregado por aí afora. Segundo a palavra. Jesus, quando veio nessa terra, irmãos, Jesus era judeu. Só para dar um pouquinho de contexto. Jesus era judeu, a promessa era para os judeus. A promessa veio para os judeus. E Jesus pregou em Israel. E Jesus, quando esteve em Jerusalém, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas. Jerusalém, Jerusalém, povo de Deus, que mata os teus profetas. Por que Jerusalém? Por que o povo de Deus? Por que a nação separada, escolhida por Deus, matava os profetas? Elias, Eliseu, Isaías, Oséias, Abacuque, todos eles. Por que eles matavam? Porque eles pregavam um discurso o quê? Duro. Porque eles pregavam um discurso de arrependimento. Porque eles pregavam um discurso de santidade. Porque eles pregavam uma palavra genuína sem mistura. E o povo matava. Assim como mataram o maior de todos os profetas, Jesus. Será que alguém aqui já chegou à conclusão por que Jesus foi assassinado? Além de que ele veio para isso, ele veio para se entregar por nós. Mas para que ele se entregasse, irmãos, tinha que haver aqueles que dissessem: crucifique, crucifique. Tinha que haver aqueles que dissessem: solte Barrabás e prenda o justo. Soltem o ladrão e prendam e matem quem? O justo. Por que o povo clamava pela morte de Jesus, pela morte do profeta? Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus sim comia com os pecadores, ele andava no meio dos pecadores. Mas sempre que um pecador se aproximava dele, ele dizia: estás perdoado, vais e não peques mais. A tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou. Vai e anda em novidade de vida. E quando aqueles que queriam se justificar diante de Deus se aproximavam de Jesus, ele dizia: raça de víboras, sepulcros abertos, podres. Amém, irmãos? Eu sei que muitas vezes a palavra, ela parece dura. E na verdade a palavra ela não parece dura, ela é dura. João capítulo 6, Jesus prega sobre ele ser o pão da vida. Ele disse: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Aquele que não comer a minha carne, não beber meu sangue, não tem parte de mim. Não tem parte comigo. Não tem salvação. E os versículos vão passando, e a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos disseram: muito duro é esta pregação de Jesus. E eles já não andavam mais com o Senhor. Amém? Eu sei que parece meio duro aos nossos ouvidos. O poder de Deus não serve, não tem o propósito de nos abençoar, mas sim de outras coisas. E nessa manhã nós vamos ouvir por que somos chamados. E eu creio que muitos vão achar muito duro. E talvez deixem de seguir a Jesus ou nem queiram seguir a Jesus. Só que a Bíblia diz lá em João capítulo 6 que esses que consideraram o discurso de Jesus, o profeta, muito duro, deixaram de seguir a Jesus. E Jesus não olhou para trás, irmãos. Jesus olhou para os que ficaram. Jesus olhou para Pedro, para João, para todos os outros e falou: querem vocês também retroceder?
Essa foi a pergunta do Senhor, irmãos. Jesus não disse, voltem por favor. Jesus falou para os que ficaram, vocês querem ir embora também? Qual foi a resposta de Pedro? Quem lembra? Amém? Pedro falou, em outras palavras, Pedro disse, Senhor, para onde iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Com certeza Pedro queria dizer, Senhor, nós também queremos, mas nós não vamos. Pedro também considerava o discurso duro, João também considerava o discurso de Jesus duro. Mas ele falou, nós não vamos retroceder, porque só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Irmãos, palavra de vida eterna, palavra de salvação é dura. Ela confronta, ela constrange, ela incomoda, ela machuca o nosso ego, machuca as nossas preferências, machuca a nossa carne. Amém? Ela machuca sim. Quando Jesus veio para essa terra, a Bíblia diz que o Senhor Deus enviou alguém para preparar o caminho dele. Quem é que veio preparar o caminho de Jesus? João Batista. O que João Batista pregava? A Bíblia diz que nascido de mulher não houve profeta maior que João. João pregava o quê? Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Amém? Abre a tua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 8. Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, o quinto livro da Bíblia, pertencendo àquilo que chamam de Pentateuco, os 5 primeiros livros. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7 e 8. Eu creio que tu vais compreender nessa manhã porque tu foi chamado por Deus. Posso ler? Amém? Deuteronômio 7, 7. Se alguém não quiser procurar, não tem problema, só ouça. O Senhor, diz aqui, o Senhor Deus não tomou prazer em vós, em nós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurava aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa de servidão, da mão de Faraó, o rei do Egito. Amém, irmãos? Aqui ainda não é porque somos chamados. O porquê somos chamados é o propósito que Deus tem para as nossas vidas, é o que nós veremos. Mas aqui nos mostra, irmãos, por que Deus nos chamou. Antes de nós entrarmos no porquê somos chamados, ou para que somos chamados. Amém? Esses 2 versículos nos mostram, nos provam por que Deus te chamou. Não é porque tu eras bom, não é porque tu tinhas algo agradável, não é porque tu era a maioria, não é porque tu tinhas algo a oferecer ao Senhor. Assim como foi com Israel, assim é com a igreja. O Senhor nos chamou porque Ele nos amou. Amém? Abaixa só um pouquinho o retorno. Ficou claro, irmãos? O Senhor te chamou, o primeiro chamado, o primeiro contato, aquela primeira sensação que tu sentiu de dizer, opa, tem algo diferente. Eu preciso corresponder com algo. Esse primeiro contato, esse primeiro chamado, irmãos, chamado de graça, de eleição, foi porque o Senhor te amou. Não existe explicação. Existe explicação para amarmos? Não, a gente ama. E o Senhor nos amou. Agora vamos retroceder só um pouquinho nesse mesmo capítulo. Nós vamos ler o versículo 1. O Senhor chama porque Ele ama. Só que o Senhor chama e depois que somos chamados, irmãos, tem um propósito para a nossa vida. E nós vamos ouvir nessa manhã. Versículo 1 agora, do mesmo capítulo. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, amoreus, cananeus, ferezeus, iaveus e jebuseus, 7 nações, mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente e as destruir, não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas,
não dará tuas filhas e os teus filhos, e não tomará suas filhas para teus filhos. Versículo 4. Pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes farei: derrubarei os seus altares, quebrarei as suas estátuas, cortarei os seus bosques, queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Versículo 6. Porque povo santo és ao Senhor o teu Deus. O Senhor o teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos de sobre a terra. Amém, irmãos? O Senhor nos chama porque Ele nos amou. E depois desse amor revelado nas nossas vidas, o Senhor espera algo de nós. O Senhor almeja algo para as nossas vidas, irmãos. Que nós sejamos povo santo. Eu enumerei algumas coisas aqui, eu anotei para não esquecer. O Senhor nos chamou para sermos filhos, para sermos diferentes, para obedecer, para abandonar. Presta atenção nessa agora. O Senhor nos chama para perder, o Senhor nos chama para depender e o Senhor nos chama para glorificar o seu nome. Alguém vai dizer assim: o Senhor nos chamou também para salvar. Deixa essa de fora. Hoje de manhã eu estava me arrumando e falei para minha esposa: eu vou pregar sobre para que o Senhor nos chama. Eu falei para ela: para que o Senhor nos chama? Ela falou: para nos salvar. Eu falei: isso, para nos salvar. Isso é muito óbvio. Todos aqueles que se aproximam do Senhor têm essa compreensão. Se o Senhor nos chama para sermos salvos, vamos deixar essa parte de lado. Essa é muito fácil, essa é muito óbvia, essa todos compreendem. Eu quero focar nessa manhã, irmãos. O Senhor nos chama para ser filhos. Quem aqui tem filho? Ele faz o que quer na tua casa? Não. Só se tu for um? O Senhor nos chama para ser diferentes. Diferentes do mundo. A Bíblia diz que é impossível agradar dois senhores. E o Senhor quer que nós agrademos a Ele. Então é necessário que nós sejamos diferentes. O Senhor nos chama para obedecer. Amém? A maioria levantou a mão aqui, é pai. Nós queremos, nós exigimos que os nossos filhos nos obedeçam. E não o contrário. Como eu tenho ouvido: Senhor, em nome de Jesus, eu ordeno que Tu abençoes. Eu ordeno o quê? Já não é mais eu te peço. Já não é mais Senhor me dê, por misericórdia, por graça, por amor. Os discursos já têm sido: Senhor, eu te ordeno, porque a Tua palavra diz num texto fora de contexto que Tu abençoarias. O que nós temos ouvido, irmãos, eu vou ficar só com o Brasil, vamos ficar com o Brasil. Quais são as religiões que tem no Brasil que são cristãs? Católicos, evangélicos e luteranos, certo? Católicos, evangélicos e luteranos. E nós não nos encaixamos em nenhuma dessa. Dê o nome que tu quiser. E eu não vou citar quem para não constranger. Agora, algumas dizem, nessas três, alguns dizem assim: Deus nos chamou porque Ele nos amou. Tá certo, graça. Não tinha nada de bom. Só que esquece desses princípios que nós vamos ver nessa manhã, se der tempo, vai. Algumas dizem que tu podes fazer tudo, que tu és livre, que tu deves curtir a tua vida, que tu deves ouvir o que tu gosta, assistir o que tu gosta, ingerir o que tu gosta, ir aonde tu gosta. Será? Foi para isso que o Senhor nos chamou? Tem outras que dizem que tu foi chamado para ser abençoado. Outras dizem que tu foi chamado para comer o melhor dessa terra. E nós vamos ver nessa manhã que tu não foi chamado para comer o melhor dessa terra. Tu foi chamado para obedecer, para perder, para ser fiel, para glorificar o nome de Deus. Amém, irmãos? Nós temos ouvido muitas coisas. E por que será disso tudo?
Abre a tua Bíblia rapidinho. 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2, versículo 2. Vamos dando contexto. Versículo 1, o apóstolo Pedro diz assim: Também houve entre o povo falsos o quê? Profetas. Esses aqui não foram mortos pela nação de Israel. Os falsos profetas eles não matavam, eles carregavam. Quando Elias, em 1 Reis capítulo 16, se não me engano 16 ou 18, se alguém quiser conferir, quando ele desafia 450 profetas de Baal. Vemos? Um profeta de Deus, 450 profetas das trevas. Quem o povo estava seguindo naquele momento? 450 profetas de Baal. A maioria. Já pregamos várias vezes, irmãos. Os remanescentes são a minoria. Aqueles que vão pregar a verdade e querer ouvir a verdade são a minoria. Amém? Então Pedro diz, assim como houve passado lei, assim como houve antes do nosso Senhor Jesus Cristo ter morrido e sido ressuscitado, houve entre o povo falsos profetas, como entre vós, igreja, haverá também falsos o quê? Doutores, não mais profetas, mas agora doutores, pregadores, falsos doutores, que incluirão encobertamente, de uma forma disfarçada, numa face boa, heresias, ensinamentos de perdição, e vão negar o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, as suas misturas, as suas mentiras, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Olha o versículo 3, lê comigo, quem está com a Bíblia aberta. E por avareza, quem é que sabe o que é avareza? Ganância, né? Ganância, dinheiro, desejo de ter as coisas. E por avareza, os falsos mestres, a qual eu entendo que a maioria vai seguir, e por avareza farão de vocês negócio, com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita virá. Amém? Por que eu quis dar essa introdução, esse contexto? Porque senão tu vai dizer assim, poxa, aqui tu vens dizer que eu tenho que perder, lá dizem que eu tenho que ganhar. Será que eles têm mostrado na palavra de Deus que tu tens que ganhar? Mas o que seria a palavra de Deus? Nós entendemos, e se tu perguntar para qualquer um desses que com palavras fingidas, misturas de soluções tem pregado, o que devemos viver, a lei ou a graça? O novo ou o antigo? Eles vão dizer, não, é o novo. Vivemos a período da graça, todos sabem disso. Pois seria muito explícito negar isso. Mas da onde vem toda a informação de que Deus quer te abençoar? De que tu veio, que Deus te chamou para ganhar? Da onde vem toda essa informação, irmãos? Lá do antigo. Da onde Deus ainda se limitava, não porque Ele é limitado, mas porque Ele tem princípios. Deus ainda se limitava em abençoar o ser humano pela sua obediência com coisas materiais e físicas. Amém? O antigo nunca é o que realmente é, Paulo diz. Ele é a sombra do novo. Existia uma terra prometida lá, irmãos. Existe uma terra prometida aqui. A qual João diz que é o quê? Celestial. Existia recompensa lá, existia. Existe recompensa hoje. Galardão, ouvimos hoje, o irmão trouxe. Hebreus capítulo 10. Paulo diz assim, tenha um pouquinho de paciência. O que será que nos deixa sem paciência, nos deixa inquieto? Não são quando as coisas não acontecem? Não são quando às vezes estamos incomodados, quando estamos passando por dificuldade, não ficamos impacientes?
quando estamos esperando receber alguma coisa e aquilo não vem. Paulo diz assim: tenham paciência. Olhe para aqueles que estão sendo humilhados, para aqueles que têm sido perseguidos. Talvez muitos já foram ou já participaram. Ele falou: tenham paciência. Aquele que vem, breve virá. Amém? Se a palavra da cruz não fosse real para os nossos dias, se Deus não nos tivesse nos chamado para sermos filhos obedientes, diferentes, perder, obedecer, depender, será que Paulo teria pedido: tenham paciência, aguentem firme, o nosso Redentor virá? Amém, irmãos? Cada vez que eu vejo o cenário que eu vejo aí fora, eu me alegro. Amém? Eu já falei para os irmãos que têm mais entendimento: pare de orar para o Brasil se converter. Pare de orar para o Valdomiro Santiago se converter. Pare de orar para o Silas Malafaia se converter. Pare de orar para o Edir Macedo se converter. O fim deles, irmãos, não dormita, está aqui na palavra. Eles já abandonaram a fé. Eles já fizeram negócio das pessoas por avareza. Se converta. Olhe para a tua família, olhe para as pessoas que trabalham contigo. Olhe para que o Senhor volte logo. Amém? Jesus falou que quando Ele tivesse para retornar, e nós entendemos que Ele está retornando, o cenário seria desse de hoje, piorando dia após dia. Ele fala: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Não. Poucos permanecerão fiéis, irmãos. Então eu me alegro quando eu vejo esse cenário, porque eu olho para 2 Pedro e vejo o alerta de Deus, para que nós não caiamos nessas dissoluções, nessas mentiras encobertas. Que nós não venhamos acreditar que Deus nos chamou para ser o cara, para sermos intocáveis, abençoados. Deus nos chamou para ser bênção, irmãos, na vida das pessoas. Tem uma diferença muito, muito grande. Deixa eu ler mais alguns versículos. Versículo 12. Mas estes falsos mestres, estes como animais irracionais, que seguem o que? A natureza, foram feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão, a recompensa da sua injustiça, pois que tais homens têm prazer nos prazeres cotidianos, nos prazeres desse mundo. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se nos seus enganos quando se banqueteiam com vocês, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodam. Essa é a parte triste. Engodam, enrolam, enganam as almas inconstantes, tendo o coração exercitados na avareza, na ganância, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, segundo o caminho de Balaão, filho de Peor, que amou o prêmio da injustiça. Amém? Quem foi Balaão? Balaão foi um profeta do Antigo Testamento, a qual, quando a nação de Israel estava indo para conquistar a terra prometida, o rei de Moabe ficou sabendo que eles vinham. E o rei de Moabe mandou seus servos ir até o profeta, pagar o profeta para que o profeta amaldiçoasse a nação de Israel. Amém? E o profeta aceitou aquele prêmio, aceitou aquele dinheiro, irmãos. E quanto nós temos visto profetas aceitando dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. Amém? Se eu viesse aqui nessa manhã, irmãos, para pregar que Deus te chamou para que tu seja uma pessoa próspera e abençoada, que tu tenhas domínio sobre as tuas vontades, eu estaria me vendendo, eu estaria trazendo maldição para a tua vida. Amém? Abre a tua Bíblia agora, no livro de João, capítulo 1. Vamos focar um pouquinho nos itens que eu falei. Versículo 11. Primeiro item que nós falamos: Deus nos chama para sermos o quê? Filhos. João 1, 11.
veio para o que era seu, os judeus. Mas os seus não o receberam, os seus o mataram. Mas, versículo 12, a todos quantos o recebem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no nome de Jesus. Amém? Veio para os seus. João começa a dar a descrição de Jesus. No começo era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Como falamos no começo, os seus não concordavam com os seus ensinamentos. Os seus não queriam andar como ele queria que eles andassem. Os seus queriam continuar olho por olho e dente por dente. Eles não queriam oferecer outra face. Amém? Os seus queriam continuar repudiando suas esposas. Eles não queriam morrer ao lado delas. Por isso que eles o mataram. Mas agora a graça foi estendida a todos os povos. A todos aqueles que o receberem. Amém? Apocalipse diz, irmãos, que é aquele que era, que é e que há de vir. Jesus não mudou. O sermão da montanha, Mateus 5, não mudou e não vai mudar. Bem-aventurados os que riem, é isso? Aos que choram. Mais do que felizes é os que choram, porque serão consolados. O sermão da montanha não mudou, irmãos. O que tem mudado é o sermão de falsos mestres que por ganância têm se vendido. O Senhor está dizendo que são todos? Não, estou dizendo que é a maioria. Porque a minha Bíblia diz que muitos seguirão. Porque a minha Bíblia diz que nos últimos dias o amor da maioria se esfriará. Porque a minha Bíblia diz que nos últimos dias amontoarão, juntarão para si mesmo doutores, segundo as suas próprias concupiscências. Tem algumas que não pregam prosperidade, mas elas pregam que Deus te chamou, sabe para quê? Eu não sei se é mais ridículo ou menos ridículo. Elas dizem que Deus te chamou para não usar calça. Deus te chamou para que as mulheres parem de usar calça. Elas dizem que Deus te chamou, mulheres, para que tu não pinte o cabelo, para que tu não raspe o sovaco, para que tu não use salto lá de cima de 2 dedos. Será que Deus nos chamou para isso, irmãos? Alguns dizem que Deus não nos chamou para fazer tatuagem. Eu até concordo contigo, se tu parar de fazer a tua barba. Se tu parar de fazer passar navalha no teu rosto, eu pago uma cirurgia para pagar todas as minhas tatuagens. Amém, irmãos? Doutrinas mentirosas que nos enrolam, que fazem com que a gente negue aquele que morreu por nós. Jesus não está preocupado se tu corta ou não corta o teu cabelo. Aqueles que o mataram, que os negaram, chegaram para os discípulos de Jesus e falaram assim: o teu mestre não lava as mãos quando vai comer? E já expliquei, mas muitos não estavam aqui. Não era a questão de lavar as mãos, não era no sentido de ter uma higiene. Jesus não era porco, mas Jesus não era religioso. Os judeus, antes de ir para a mesa comer, eles se lavavam em bacias, eles faziam rituais de purificações. E Jesus não. Jesus não se purificava mais, porque ele era puro. E ele chama os puros. Amém, irmãos? Nós não precisamos mais de rituais. E eles não entendiam. Eles julgavam, criticavam. Mataram Jesus. Sim, porque ele não lavava as mãos, porque ele não passava por ritual de purificação. Eles mataram João Batista. Porque João Batista não comia e não bebia. E mataram Jesus, porque ele comia e bebia. Não foi isso que Jesus falou? João veio não comendo e não bebendo, e vocês dizem que ele tem demônios, os fariseus. Jesus fala: eu como e bebo com os pecadores, vocês dizem que eu também tenho demônios. Amém, irmãos? O que prevalece, irmãos, na nossa vida é a palavra de Deus. Não sejamos mais enrolados. Não seja inconstante. Para de colocar dúvida. Será que Deus me chamou para poder ter tatuagem ou não, pintar o cabelo ou não?
Quando Jesus é confrontado nesse contexto da purificação, qual é a resposta que ele dá para eles? Ele falou: o problema não é o que entra, o problema é o quê? O que sai. O problema não é a tinta que entra no teu cabelo loiro, é o que sai do teu coração. Esse é o problema, irmãos. O problema não é o pelo que sai do teu braço, do teu sovaco, é o que está no teu coração, irmãos. Jesus falou que daqui procede todos os males. Amém? Não sejamos mais meninos. Deus nos chamou para sermos filhos. Deus nos chamou para crer no nome de Jesus. Deixa eu ler mais um. Gálatas 6. Aqui nós vamos ver que Deus te chamou para ser diferente. Diferente do quê? Alguém arrisca diferente do quê? Ou de quem? De ti. Do que tu eras. Amém? Deus me chama para ser diferente do que eu era antes de ser chamado. Ah, mas eu era bom. Não importa. Tu era meio bom, agora tu vai ser todo bom. Tu era muito bom, agora tu vai ser bom na plenitude. Deus te chama para ser diferente daquilo que tu eras até o dia que Ele te chamou. Gálatas 6,14. O apóstolo Paulo diz assim. Alguns conhecem o currículo dele. Ele era um cara bom. Judeu, circuncidado, fariseu. Quanto à justiça da lei, diz que ele guardava todos os preceitos. Ele era bom. Quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja, defendia o Deus de Israel. No versículo 14 ele diz assim, ó: mas longe de mim esteja gloriar-me, a não ser, ele se gloriava numa coisa, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual, através da qual, o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Lembra as coisas cotidianas que Pedro disse que os falsos mestres amam? Paulo falou: pela cruz, por causa da cruz, essas coisas estão crucificadas para mim. Versículo 15. Porque em Cristo Jesus, aqueles que agora já são filhos, porque em Cristo Jesus, nem a incircuncisão, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, tem virtude alguma, mas sim o ser o quê? Uma nova criatura. Amém? Irmão, se tu corta ou não corta, se tu faz ou não faz, não tem valor nenhum. Amém? Se tu usa calça ou saia, não tem valor nenhum. Se tu come carne de porco ou não come, diante de Deus, não tem valor algum. Se tu faz diferença de dias ou não faz, não tem valor algum. O que tem valor diante de Deus? O que a Bíblia nos diz aqui, irmãos? Ser nova criatura. Amém? Quantas pessoas moram do teu lado que não fazem essas coisas que nós citamos e nunca se tornaram uma nova criatura? Continuo chamando o nome o dia inteiro. O casamento é uma crise eterna. Os filhos é uma tribulação e uma perturbação. Não tem domínio nem sobre a própria esposa, porque ele era sobre si mesmo. Eu estou criticando alguém que esteja assim? Não. Eu estou dizendo que às vezes é ensinado coisas que não vão libertar essas pessoas. Quantas vezes eu ouvi isso? A língua é maior que a saia e é maior que o cabelo. Quem é que já ouviu isso? Fala a verdade, seja sincero. Quantas vezes já fosse confrontado? As pessoas chegam e dizem assim, usa saia até no pé, cabelo até no pé. Estou usando só um exemplo. E a língua também até no pé. Quantas vezes, irmãos? Quando Paulo fala a circuncisão, a incircuncisão, para que tu entenda, circuncisão, judeu. O povo judeu foi chamado e na lei Deus ordenou que ele se circuncidasse ao 8º dia, os meninos. Eles faziam um sinal no órgão genital masculino. Os incircuncisos, aqueles que não eram judeus, que não precisavam participar disso. Paulo diz, não tem valor nenhuma coisa e nem outra. Não tem valor nenhuma coisa e nem outra. Tanto o judeu quanto o gentio tem que ser nova criatura. Amém? Tanto o católico, quanto o evangélico, quanto o luterano,
quanto quem se reúne como igreja. Esqueci de falar, nós somos igreja. Esse lugar aqui é um templo, é um ambiente, mas nós somos igreja. Se dia a pessoa falou para mim, como nós somos igreja? Segundo a palavra, segundo aquilo que nós somos chamados, a Bíblia, outro item, são diversos. Deus nos chamou para ser igreja, sim ou não? Preguei esses dias. Não existe salvação fora da igreja. E eu não estou falando desse ambiente, garagem, mas eu estou falando desse ambiente de pessoas. Por que não há salvação fora da igreja? Porque Deus nos chamou para ser igreja. E se eu não quero ser igreja, eu estou negando aquilo que Deus me chamou para ser. Amém, irmãos? Então sim, Deus te chama, talvez nessa manhã, para que tu sejas uma nova criatura. Vai dar tempo de ler mais alguns itens. João 21. João capítulo 21, versículo 19. Vai ficar craque manusear a Bíblia hoje. Depois eu vou ler um versículo que eu mais ouvi na época que eu congregava em algumas denominações evangélicas. É o versículo, o melhor versículo que existe para sair do contexto. Alguém sabe qual é esse versículo? Filipenses 4, esse rapaz está aprendendo. Filipenses 4, não abre lá. Filipenses 4:13 é o versículo melhor que existe aí, para quem quer pregar mentira. Vamos ficar agora em João capítulo 21, versículo 19. Aqui nós vamos ver, irmãos, que Deus nos chama para obedecer e não para questionar. Eu costumo dizer que ordem de Deus dada é ordem o quê? Cumprida, não questionada. Tu pode até questionar, mas ele não vai voltar atrás. Tu pode até argumentar que é difícil, que tu não aceita e que tu achas injusto, mas ele não vai voltar atrás. João 21, versículo 19. Jesus, depois de ressuscitado, aparecendo para os discípulos no período de 40 dias, no intervalo de 40 dias, aparecendo várias vezes. Ele aparece mais uma vez na praia, eles estão tristes, pescando. E Jesus está lá na praia preparando um peixe para eles comer. Amém, irmãos? Sim, Ele também nos chamou para consolar, claro que sim. Não estou dizendo aqui que Deus chamou para ser triste, oprimido. Muito pelo contrário. Ele falou, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o quê? O meu jugo. Amém? Existe um jugo muito mais leve que o do mundo. Então Jesus está lá na praia e ele chama Pedro. Ele fala, Pedro, tu me amas? 3 vezes, lembra? Com certeza, porque Pedro negou 3 vezes. E Jesus consolou ele 3 vezes. E no versículo 19, Jesus fala assim para ele. Aqui João, na verdade, está explicando. E disse isso, significando com que morte havia ele de quê? Glorificará Deus. E dito isso, disse, segue-me. Jesus começou a falar algumas coisas que iam acontecer para Pedro. Falou, Pedro, tu vai ser o maior de todos os apóstolos. E tu vai ganhar tanto dinheiro. Já na primeira pregação tua, Pedro, 3.000 almas vão se converter. 3.000 almas. Se cada uma das almas te der R$10, já dá R$30.000, Pedro. Tu já vai sair dali já. Vai dar para comprar uma frota de barco. Vai dar para comprar um navio para fazer clipe. Vai dar para comprar fazenda, Pedro, criar camelo. Não, Jesus falou, Pedro, vão te levar para onde tu não queres ir. E no final de tudo, Pedro, no auge da tua prosperidade, vão te crucificar. Amém? Jesus falou, Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor, tu sabes? Então apacenta as minhas ovelhas. Então sejas um pastor de ovelhas. Prega a verdade. Tudo aquilo que tu ouviu de mim durante 3 anos e meio. E tudo aquilo que tu ainda vais ouvir através do Espírito Santo. Vai, apacenta as minhas ovelhas. Só que tu vais ser perseguido. Tu vais ser preso. Vão te levar onde tu não queres. Outros vão te vestir. E daí João aqui, o apóstolo João,
O escritor João, os evangelhos, para quem não sabe, irmãos, eles não ensinam doutrinas. Os evangelhos são narrativas. Evangelho segundo o quê? João, segundo Mateus, segundo Lucas, segundo Marcos, segundo o que eles viram, ouviram e escreveram. São relatos. Por isso que nós não podemos nos ater apenas nos evangelhos. Os evangelhos são relatos. E aqui João traz a clareza para nós. João falou, Jesus estava se referindo a que tipo de morte Pedro teria. Que final dolorido que ele teria nessa terra. Só que a tua Bíblia diz que ele vai estar sentado num trono, lá no céu. Sabia disso? A Bíblia diz que haverá 12 tronos, onde Pedro vai estar sentado num, irmãos, julgando as tribos de Israel. Essa é a recompensa, foi para isso que Deus te chamou. Versículo 20. Então Jesus falou, vai ser difícil, mas me segue. E Pedro, olha só, quantas vezes tu tem sido Pedro? E Pedro, virando-se, voltando-se, olhando para o lado, quem Pedro viu? Aquele discípulo que Jesus amava. Quem Jesus amava? João. Vê que João, irmãos, olha a diferença, né? Hoje em dia tem pessoas que se tu não chamar de pastor, ele não te cumprimenta. Se ele não falar Senhor apóstolo, Senhor isso, ele não te cumprimenta. Eu congreguei num lugar que tinha um evangelista lá, ele era evangelista. Se tu chamasse ele de irmão João, não chamasse ele de evangelista João, quando ele tivesse a oportunidade, ele pegava o microfone e o irmãozinho descascava. Temos que dar honra a quem tem honra, porque nós temos títulos para sermos reconhecidos. João não tem a coragem de dizer que era ele. João cita para que nós identificamos. Pedro olha para João e diz, e que o discípulo que Jesus amava e que na ceia se recostava também sobre o peito de Jesus. E que dissera, Senhor, quem é que há de trair? Então, identificamos que é João, versículo 21. Vendo Pedro a este, disse a Jesus, questionou Jesus, Senhor, e deste, o que será? Pedro falou, e Jesus, e o que vai acontecer com João? Ele também vai ser martirizado? Ele também vai ser crucificado? Versículo 22. Disse Jesus, se eu quiser, se eu quero que ele fique até que eu volte, o que te importa a ti? Segue-me tu. Amém? Vamos parar de questionar, irmãos. Vamos parar de questionar porque para ti é mais pesado do que para o irmão. Vamos parar de questionar, irmão, se a vontade de Deus, sim, ela é diferente. Conforme a eleição, conforme os dons, conforme o ministério, conforme a caminhada, ela é diferente. A salvação é para todos. Só que Deus tem propósitos diferentes. Tinha um propósito para Pedro, tinha um propósito para João. O de João era morrer quebrando pedra, se tu acha que foi pior do que o de Pedro, ou melhor. Não sei o que é pior. Não sei se é pior ser crucificado aos 60 ou quebrar pedra até os 100. Não sei. Escolhe. Quer escolher um dos dois? Não, né? Não queremos. Nós queremos acreditar que nós não fomos chamados para perder. Nós queremos acreditar que nós não fomos chamados, irmãos, para obedecer até a morte, se necessário. Nós não queremos. Irmãos, Jesus está voltando. O tempo se abrevia. E a Bíblia diz que virão dias a qual nunca vieram sobre essa terra. Amém? Cremos que seremos arrebatados se assim formos encontrados, vestidos e não despidos, como diz a palavra. Mas cremos também que vamos pegar o início, vamos passar pela tribulação, irmãos. E quando o negócio realmente ferver e pegar, se a nossa fé estiver baseada em mentiras, para onde iremos? Será que teremos a paciência que Paulo pediu em Hebreus? Será? Amém? Abre a tua Bíblia agora, no livro de Lucas, capítulo 5, 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém? Deus te chama para abandonar as tuas coisas, a tua vida, as tuas preferências. Amém? Pedro foi ou não foi chamado aqui? Lembra? Foi falado semana passada. Jesus prega dentro do barco dele.
Jesus manda ele lançar a rede. Ele vê um milagre, ele sente algo. Depois que ele sentiu aquilo, ele falou, fui chamado. Não sou fariseu, não pertenço lá ao clero, não pertenço aos levitas, não sou digno. Mas Jesus se revelou como Filho de Deus. Ele me chamou porque Ele me amou. E ele logo entendeu para que ele foi chamado, irmãos. A Bíblia diz que assim que ele chegou na areia, ele largou o barco. Ele largou o pai, ele largou tudo que ele tinha, tudo que ele amava, para seguir a Jesus. Amém? Deus te chamou para seguir Jesus. Não permita que nada, não permita que ninguém impeça de tu seguir a Jesus, porque foi para isso que Ele te chamou. Amém? E aqueles que querem, vão contigo. Posso ter mais uma? Mateus 10. Eu paguei esse rapaz para ele falar amém quando eu perguntar. Brincadeira. Mateus 10, 33. Estamos juntos, Dudu. Mateus 10, 33. Aqui talvez seja a parte mais polêmica, mas está escrito. Aqui diz que Deus se chamou para perder. Mateus 10, 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu vou negar também. Jesus vai negar também diante do Pai que está nos céus. Não cuideis que eu vim trazer paz a essa terra, mas eu vim trazer o quê? Espada. Para que serve a espada, irmãos? Para cortar, para dividir. Né? Jesus não veio trazer paz. Jesus não veio falar, está tudo certo, continuem assim, se sujem ainda mais, façam suas vontades. Jesus veio dividir os que querem obedecer e os que querem continuar na desobediência. Jesus veio dividir os que querem crer no seu nome e os que não querem crer no seu nome. Jesus veio dividir os que querem ser filhos e os que não querem ser filhos. Agora pula para o versículo, para nós ganhar tempo, 38. E quem não toma a sua cruz, e não segue após mim, e não vem até a mim, não é digno de mim. Versículo 39. Quem achar a sua vida, perderá. Aquele que não entendeu o chamado, que continuar com a sua vidinha própria, vai perder ela. Mas a quem perder sua vida por amor de mim, achará. Amém? Então Jesus te chama para perder a tua vida. Será que estamos dispostos? Será que estamos dispostos a perder a nossa vida, irmãos? E eu não estou falando de morrer. Se tu morrer, tu não tem oportunidade de perder a tua vida para achar. Tu tem que perder em vida. É em vida que nós devemos e precisamos decidir perder a nossa vida, para que a gente possa achar. Jesus nos chamou para nos dar uma vida eterna. Mas antes disso, irmãos, Ele nos chamou para perder a nossa. Abre agora Filipenses 4, que foi citado. Só falta 2, está acabando. Filipenses 4, 13. Carta de Paulo aos Filipenses. Convertidos que moravam em Filipos. Versículo 4, 13. Vamos lá. Agora vem a parte boa que tu queria ouvir. Olha para que Deus te chamou. Versículo 13. Só o 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, glória. Esse versículo sozinho é um perigo ou não é um perigo, irmãos? Eu poderia ter usado só ele, como tantas vezes eu presenciei. Irmãos, eu vou pregar nessa manhã para que Deus te chamou. E lê isso aqui. Ó. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, glória. Hoje é meu dia, hoje é minha vitória. É hoje que eu arranjo aquilo que eu queria. É hoje que eu vou entender a vontade de Deus. Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos ler o contexto? Vamos ler o versículo 11. Vamos ler o versículo 12. Vamos ler o versículo 12. Sei estar o quê? Necessitado. Mas sei também ter o quê?
abundância, fartura. Em toda maneira, em todas as coisas. Estou instruído. Tanto em ter fartura, como a ter o quê? Fome. Tanto a ter abundância, como a sofrer necessidade. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Deus te chamou, irmãos, para ser forte. Deus te chamou para ser fiel, para ser filho, para obedecer, tendo ou não tendo. Para que tu não ache que eu não queira ler todo o contexto, no 10, no 11, Paulo está falando sobre as ofertas. As ofertas, não em dinheiro, em comida, que era para manter ele. Ele falou, não estou escrevendo para vocês por causa disso. Eu estou escrevendo para o bem de vocês próprios. Porque a avareza é pecado. E avarento está lá na lista dos que não vão herdar o reino dos céus. Essa avareza que é pregada, dá um para ganhar 100. E daí a gente entende que não é mais assim. E daí eu viro mais avarento ainda e não dou nada. Porque eu acho que não precisa. Porque ninguém está passando fome. Porque não tem nenhum irmão meu que está passando necessidade. Às vezes eu não entendo que talvez vai ser cortada uma luz, uma água, falta um gás. Porque talvez eu não entenda que tem alguns irmãos que precisam de carona. Talvez alguns ficaram contrariados que não tinha letra no telão. É ruim não ter letra, sim ou não? Sim, mas estragou o cabo, vão ter que comprar um cabo. Não estou pedindo dinheiro, sai dessa. Não peço, graças a Deus. Mas às vezes nos tornamos avarentos, assim como esse povo estava se tornando. Paulo diz nas suas cartas que ele não tinha salário. Mas ele diz que algumas ofertas, alimentos eram arrecadadas para sustentar ele e outros santos de regiões mais pobres. É isso que ele está falando aqui. Amém? Ele fala, mas eu posso todas as coisas. Posso passar fome, como estou passando agora, como também posso ter abundância. Isso também não vai me corromper. Quando chegavam várias comidas, ofertas, e eles comiam. Deus nos chamou, irmãos, para isso. Todas as coisas que tu podes no Senhor são as que vierem sobre ti. Amém? Creia nisso. E para a gente finalizar, Deus nos chama, irmãos, para que Ele seja o quê? Glorificado. Tem outras, como falamos. Não perca a salvação de vista. É para isso. Só sem esses itens não há salvação. Sem que tu creia nesses itens aqui, não tem salvação. Amém? Deus chama para ministério, sim, mas sem esses itens não vai haver. Deus te chama para ter dons espirituais, podem até haver sem esses itens, mas não vai ter resultado. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu profetizasse, se eu não tivesse amor, nada aproveitaria. 1 Coríntios 13. E abre a tua Bíblia em Mateus 4. Mateus 4, versículo 1. Nós ouvimos em Mateus 10, 33 que Jesus falou, aquele que quer vir após mim, vem o quê? Siga-me. Né? Siga-me, faça o que eu fiz. Mateus 4 diz assim, ó, então foi conduzido Jesus pelo Espírito até o deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois disso ele teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus mandou as pedras se tornarem pães, irmãos? Não, porque Deus não chamou ele, irmãos, para comer. Deus não chamou ele para vir comer o melhor dessa terra. Deus não chamou ele para transformar a pedra em pão, para matar a fome dele. Para que Jesus veio, irmãos? Para matar a fome de muitos, não a sua própria. Versículo 4. Jesus, porém, respondendo, disse, está escrito. Glória a Deus. Pegue para a tua vida o que está escrito. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Será que Jesus entendia para que foi chamado? Ele falou, Satanás, eu vim para obedecer. Então o diabo transportou Jesus até a cidade santa e colocou ele sobre o pináculo do templo de Salomão e disse, se tu és o Filho de Deus, te lança daqui para baixo, porque está escrito,
aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que tu nunca tropece em pedra alguma. O diabo vem e oferece algo para Jesus. Jesus falou, não quero, porque está escrito. Aí o diabo, muito astuto, já preguei várias vezes, eu não prego que o diabo é poderoso. Não, ele não tem poder nenhum, mas ele é astuto, a minha Bíblia diz. Ele tem argumento, ele é sedutor, enganador e tentador. Ele falou, está escrito, então vamos porque está escrito, fora de contexto. Só que Jesus, irmãos, conhecia o contexto. Vejam a astúcia dele. Ele fala, Jesus, então está escrito ao teu respeito lá nos Salmos. Se joga daqui para baixo. E o que Jesus fala para ele? Calma aí que eu vou te explicar o contexto. Onde é que eu parei? 7. Disse Jesus, também está escrito. Tu não vais encobertar nada aos meus olhos, porque eu não sou inconstante. Amém, irmãos? Cuida quando as pessoas dizem assim, está escrito. Aonde está escrito? Me mostra. Esse dia eu fui confrontado. Quando eu me desviei, eu também fiz tatuagem. Não pode? Não pode. Eu falei, está escrito aonde? Eu não sei. Eu falei, eu sei. Está lá em Levítico. Eu sei. Eu sei o que está em Levítico e eu sei o que está em Gálatas. Eu sei. Quer saber? A pessoa ia estar aqui hoje, ela não pode vir, porque ela vai trabalhar. Domingo que vem ela vai estar aqui, ela e o esposo dela. Estou numa igreja que diz que não pode. E o casamento deles está destruído. Destruído. Amém, irmãos? O diabo falou que lança para baixo, está escrito. Ele falou, não. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí depois o diabo tenta mais uma. Ele é teimoso. Novamente, versículo 8. Novamente transportou o diabo, o transportou a um monte muito alto. E o diabo mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha só. Aquele que tem pregado glória, aquele que tem pregado prosperidade, aquele que tem pregado, irmãos, que tu vais conquistar todas as coisas. Quem é que inspira ele? O diabo transportou Jesus e mostrou todos os reinos, toda a glória desses reinos. E disse para Jesus, tudo isso eu te darei, se tu prostrado me adorar. Então Jesus chamou ele de mentiroso, é isso? É isso que está aí? Os reinos pertencem a ele. A glória deste mundo pertence a Satanás, por pouco tempo. Então Jesus disse para Satanás, vai-te Satanás, porque também está escrito. Voltou sempre para a palavra. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Amém, irmãos? Deus te chamou, irmãos, para que Ele seja glorificado e não tu. Nós temos que seguir as pisaduras de Jesus. Amém? Obedecer. Passar fome se necessário. Saber que o propósito, irmãos, não somos nós. Jesus falou, mais tarde eu como. Se tu for ler, irmãos, depois que acabou a tentação, depois que acabou o propósito, depois que sim, Jesus entendeu, depois que ele obedeceu, mesmo que ele foi tentado, depois que ele compreendeu e cumpriu aquilo para qual ele foi chamado, sempre tem os benefícios. A Bíblia diz que os anjos vieram e serviram a Jesus. Amém? Eu não estou aqui pregando que Deus te chamou para morrer da fome. Eu só estou pregando que nessa manhã, irmãos, que Deus também não te chamou para comer o melhor dessa terra. Se tu comer, amém, me convida para comer junto. Estão entendendo? Mas Deus não te chamou para isso. Tiago diz que não foram muitos nobres, muitos ricos chamados, mas também foram. E aqueles que são, sejam bons em obras e atitudes. Assistam os necessitados. Creia nessa manhã, irmãos, nesses princípios de Deus. Deus te chamou para ser nova criatura, me chamou para ser nova criatura, para obedecer, para ser fiel, para um dia sim receber a maior de todas as recompensas, morar com Ele na glória. Amém?